enquanto que tem esse bloqueio. Vamos falar do tempo agora? Vamos sim, gente. O que acontece, né? A gente está começando com uma manhã super abafada em várias cidades, né? Temperatura aí dos 20 graus, mas vem mudança por aí, vem chuva. Eu vou mostrar para vocês a imagem já direto do nosso mapa dos ícones, que mostra onde vai chover. Olha só, essa chuva é provocada por uma frente fria, ela está chegando já está chovendo no Chuí, e essa chuva vai avançando ao longo do dia. Tem chuva mais intensa aqui para a região da fronteira oeste e também ela vai subindo, mas vai perdendo a intensidade até chegar aqui no norte. Nessa faixa mais clara do mapa, o tempo fica mais nublado, mas fica mais difícil chover porque não tem tanta umidade. Hoje as temperaturas até vão diminuir, mas antes, ó, faz calor. 32 graus em Santa Cruz do Sul, 33 lá em Santa Rosa. E a mínima hoje deve acontecer à noite em muitas cidades, só depois que chover. É o caso de Gramado que a gente vai ver aqui, olha só, na madrugada fez 16 graus, agora de manhã 23, de tarde calor, 30 graus para Gramado é bastante coisa, porque lá é uma região mais fresquinha, e à noite aí tem a temperatura cai pela metade, 15 graus, com chuviscos, essa chuva já perdendo a intensidade. Daqui a pouquinho eu te conto como é que fica o resto da semana, Simone. Tá bom, Júlia, obrigada. Até já. Até. Ontem aqui no Bom Dia Rio Grande nós mostramos que os moradores de rua que costumam viver debaixo do viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, tinham sido retirados de lá no sábado. 2 dias depois, olha o que aconteceu. Alguns destes moradores de rua voltaram para a região embaixo do viaduto. A remoção de sábado foi um pedido da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha, isso informação da assessoria do gabinete da vice-prefeitura. Essa remoção aconteceu no mesmo dia em que o jornal Zero Hora publicou uma reportagem especial sobre a região no caderno DOC, mostrando pessoas em situação de rua. O Ministério Público começou na madrugada de hoje a fiscalizar as festas de formatura do ensino médio em Porto Alegre. A primeira ação foi na Sociedade Libanesa, onde aconteceu a festa de formatura do Colégio Monteiro Lobato. Cerca de 500 pessoas participaram, a maioria adolescentes. A ação, feita em parceria com vários órgãos públicos, é para combater o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Na madrugada de hoje, 7 adolescentes foram flagrados embriagados ou consumindo álcool. Os pais ou os responsáveis por eles foram chamados até a festa, assinaram um termo e foram liberados. Pelo menos mais 4 festas devem ser fiscalizadas até o final do ano. E também nesta madrugada um incêndio atingiu uma agência bancária na zona leste de Porto Alegre. Foi a agência da Caixa Econômica Federal do bairro Partenon. O incêndio aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Por segurança, polícia e bombeiros bloquearam 2 quadras próximas ao local. Depois, os policiais entraram na agência, mas não encontraram vestígios de arrombamento. Ainda não se sabe o que pode ter causado este incêndio, que já foi controlado. Veja daqui a pouco aqui no Bom Dia, momentos de pânico e tensão em Porto Alegre. Um homem reagiu a um assalto e matou um criminoso a tiros numa das principais avenidas do bairro Moinhos de Vento. Você vai ver também que, para tentar diminuir a violência, a Assembleia Legislativa instalou uma comissão que vai analisar medidas de segurança no estado. Tempo seco nesta manhã na capital gaúcha, a temperatura agora já é de 23 graus. São 7 horas e 11 minutos. Nós já voltamos. Olá, no nosso próximo encontro nós vamos conhecer o australiano Nick Pulisic. Ele nasceu sem os braços e as pernas, limitações que fariam muita gente desistir de tudo. Mas o Nick levou a vida adiante e hoje percorre o mundo incentivando pessoas a superar dificuldades. Tem mais, nós vamos conhecer uma família de origem nordestina que todo ano dribla a distância para um grande reencontro em São Paulo. Vão estar com a gente o ator Caio Paduan, o Alex de Rock Story e os cantores Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Logo depois do Bem-Estar, o encontro é comigo. A tendência do Natal, vem correndo aproveitar. Tem presentes pra família por 60 pra pagar. A tendência é celebrar, a tendência é celebrar. Natal Radan, a tendência é celebrar. Distribuição
Distribuidores Ford apresentam o melhor da tecnologia, o máximo da economia. Confira. Ford Ka com ar-condicionado e direção elétrica a partir de 39.990. Taxa zero e o melhor, a primeira parcela só depois do carnaval. Ford New Fiesta com motor 1.6 e mais connection a partir de 48.990. Taxa zero e a primeira parcela só depois do carnaval. Ford EcoSport com computador de bordo e rodas de liga leve a partir de 68.990. Taxa zero e a primeira parcela só depois do carnaval. Passe um distribuidor Ford e aproveite. No Globo Esporte desta terça-feira, depois da queda, o que vem por aí? O Inter começa a pensar no ano que vem, na disputa da Série B, e para isso tem um novo treinador, Antônio Carlos Zago. Ainda tem, é claro, as notícias do Grêmio. Com o fim do Brasileirão, com o título da Copa do Brasil, os tricolores vão passar um fim de ano tranquilo. Eu espero por vocês nessa terça, logo depois do Jornal do Almoço. Promoção negócio fechado na feira de tapetes e móveis rústicos. Sofá Camerval apenas R$ 1.590. Tapete 3 de 260 por R$ 135. Bancada rústica de R$ 1.590 por R$ 990. Feira de tapetes e móveis rústicos. Muito bom dia para você que acordou cedinho, está acompanhando o Bom Dia Rio Grande, 7 horas 15 minutos em Porto Alegre. Sol nesta manhã, 23 graus é a temperatura e hoje à tarde a máxima pode chegar aos 29 graus. E nós estamos de volta trazendo mais informações sobre um protesto na zona leste de Porto Alegre que bloqueia o trânsito numa das principais avenidas da região. Trânsito muito complicado, muito lento, Simone, então já vamos ver direto as imagens lá. Olha só, a gente viu antes que os manifestantes colocaram fogo aí, esses materiais já foram retirados para o lado e agora a gente vê lá ao fundo o grupo de estudantes que faz esse protesto contra a PEC dos gastos, acabou indo ali, estão bloqueando a entrada da URGS do campus do Vale, tá, gente? Hoje a gente vai pedir para o cinegrafista Mário Júnior, que está lá no local, abrir um pouquinho a imagem para nos mostrar como é que está o trânsito agora lá no momento. A gente mostrou ali no Waze, estava super complicado porque carro nenhum estava passando. Agora, os policiais da EPTC, tá todo mundo fazendo um desvio, ó. A gente vê aí o ônibus passando, um desvio pela rótula até que aquele material que pegou fogo, né, aquele incêndio acabe sendo controlado daquele material e a gente consegue ver a imagem da EPTC agora, os ônibus e carros fazendo desvio pela rótula, estão fazendo ao contrário aqui, né, acabaram tendo que bloquear o trânsito no sentido oposto, esse é o sentido de quem está chegando a Viamão, para que esse fluxo consiga fluir por ali enquanto esse fogo não apaga. Bom, isso aí deve complicar aí bastante a vida de quem está vindo por lá, então tem que ter muita paciência ou evitar, né, a chegada para Porto Alegre por Viamão pela 040, pela Bento. Vamos dar uma olhada em outros pontos agora. A gente vê imagens aí da Assis Brasil. Vamos ver aí, Assis Brasil com a Baltazar de Oliveira Garcia, Terminal Triângulo. A câmera está um pouquinho escura, a gente não consegue ver muito bem, mas o trânsito já apresenta lentidão, em alguns pontos por lá. Imagens das câmeras da Concepa agora nos mostram a chegada a Porto Alegre, ou saída também, quilômetro 94, perto da Arena do Grêmio, trânsito fluindo nos dois sentidos. E agora a gente vê a Carlos Gomes, região da terceira perimetral, nesse momento trânsito um pouquinho mais acentuado, mas aqui é a retenção da sinaleira mesmo, está fluindo em toda a extensão, Simone. Obrigada, Júlia, até daqui a pouquinho. Até. Agora a gente mostra para você o que aconteceu ontem, numa das regiões mais movimentadas de Porto Alegre. Um ladrão morreu depois de tentar roubar um carro no bairro Moinhos de Vento. O motorista do veículo reagiu e matou o bandido. Essa troca de tiros, claro, provocou pânico em quem passava pelo local. O plano de dois assaltantes era levar essa caminhonete estacionada na Avenida 24 de Outubro. Eram quase 9 horas da noite de ontem. Mas a tentativa de assalto acabou numa troca de tiros com a própria vítima. Tinha bastante gente, bem movimentada essa hora mesmo, porque tem gente que corre, caminha, né? Que vem do Parcão, bem movimentado. Olha, foi assustador mesmo. Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu tô há 1 ano morando aqui e só ouvia falar, não, na 24 não tem assalto porque tem movimento, não sei o quê. E eu fiquei bem assustada, porque foi assim, parecia uma guerra. Muitos tiros, nossa, acho uns 10 tiros por aí. Segundo a polícia, um empresário tinha deixado o carro estacionado aqui e voltava para pegar o veículo no fim da tarde, quando foi abordado por 2 assaltantes. Ele foi obrigado a entrar no carro junto com os criminosos. Só que o empresário estava armado e reagiu. Ele baleou os 2 assaltantes. Um morreu na hora,
O outro ferido conseguiu fugir a pé. O empresário também foi atingido por um tiro de raspão no braço. Ele foi encaminhado para o hospital de pronto-socorro. Segundo a polícia, a vítima tinha porte de arma. Para esta moradora, a cena de violência foi mais uma da rotina de medo que ronda a região. Já me roubaram 3 carros, já tive tentativa de sequestro. Há um mês atrás, meu esposo foi assaltado, levaram o carro dele, engatilharam uma arma na minha mãe. Olha, tá um absurdo mesmo. Eu tô bem assustada. Eu me sinto mais segura agora em São Paulo do que aqui. E eu vim pra cá justamente pra criar minha filha, porque eu achava que aqui era mais tranquilo, né? E eu tô assim, olha, muito assustada. A situação em Porto Alegre tá impressionante mesmo. E um outro assaltante foi morto ontem à noite na capital pela polícia. Ele tentou roubar uma viatura discreta do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. O que o bandido não contava é que os policiais estavam dentro do veículo. Os agentes reagiram e houve tiroteio. Os policiais saíram sem nenhum ferimento. O crime foi na Avenida Beno Mendes, na Zona Norte, perto de uma pizzaria. E representantes de entidades de vários setores do Estado formaram uma comissão especial para diagnosticar os problemas e apontar soluções para enfrentar a crise na segurança pública. A cerimônia de instalação dessa comissão na Assembleia Legislativa aconteceu ontem e as primeiras propostas já começaram a ser apresentadas. Tem muito trabalho pela frente. Por exemplo, já faz um ano que a Justiça liberou uma verba milionária para o Estado reformar o Instituto Psiquiátrico Forense e esse dinheiro está parado. A comissão especial quer ouvir as sugestões das principais autoridades envolvidas no combate à criminalidade. Precisamos perceber que não é apenas o encarceramento que resolve a situação da criminalidade, da segurança. A Defensoria pode colaborar significativamente no que diz respeito às mutirões do sistema prisional. Há muita gente que precisa estar encarcerada e há, evidentemente, aqueles que podem já ter benefícios e estar cumprindo, enfim, já libertados, né? Nós temos um problema também daqueles que são presos de onde colocá-los, né? Os presídios estão praticamente todos interditados por decisões judiciais. O Estado deve sim encontrar soluções, ampliando o número de vagas, passando por uma reanálise também daqueles que lá estão. As condições têm piorado, o investimento na segurança pública, e posso falar pelo conhecimento que a gente tem dentro da Polícia Civil, eles são cada vez mais escassos. E é impossível sem investimento, sem reforço tanto de agentes como de delegados e também de condições materiais para trabalhar, para a gente poder prestar o melhor serviço para a segurança pública. A Polícia Civil tem feito até além do que consegue. Nós vamos construir, entendemos que os prefeitos têm que participar ativamente nesse debate, nós entendemos que temos que aperfeiçoar a qualificação da polícia e, acima de tudo, nós entendemos também de que a sociedade civil ela tem que contribuir cobrando das entidades. Mas o mais importante de tudo, só se faz tudo isso com o governo participando. E chegou a hora do governo do Estado do Rio Grande do Sul ouvir. Ele tem que ouvir o reclame da sociedade civil. Até junho do ano que vem, o governo quer concluir as obras que faltam na penitenciária modulada de Canoas. O secretário de Segurança anunciou que o Exército começa hoje a obra para construir o primeiro dos 5 centros de triagem na capital. O material está comprado, estamos já entregando para o Exército e serão 92 vagas já no primeiro centro de triagem daqueles 5 que eu anunciei que faríamos. A comissão tem 12 deputados e contará com a participação de membros do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros órgãos. Terá 120 dias para concluir os trabalhos. Nesse período, os deputados pretendem fazer visitas a presídios, delegacias e quartéis da Brigada Militar. Trabalhar e apresentar resultados práticos à população. O foco dessa comissão, como eu disse, é ajudar a dar segurança às pessoas. E é nisso que nós vamos trabalhar. O juiz corregedor revelou que a Justiça liberou uma verba de 5 milhões de reais para o Estado reformar o Instituto Psiquiátrico Forense. Está com dinheiro que já está parado há um ano, né? Vai fazer o aniversário agora e até o momento o Poder Executivo, infelizmente, não apresentou o projeto atualizado. Então estamos dependendo do Poder Executivo para que esse projeto saia do papel, né, e seja aberta a licitação. Ainda falando de segurança, ontem aqui no Bom Dia Rio Grande, nós falamos do caso do sequestro e do desaparecimento do aposentado Luiz Carlos Crotti, de 75 anos. No sábado, a Justiça tinha decretado a prisão de uma mulher suspeita de envolvimento nesse caso. Ela foi presa e reconhecida por uma testemunha, mas foi solta ainda no domingo.
Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça informou que ela foi liberada porque o judiciário avaliou que ela não tinha o envolvimento comprovado diretamente neste sequestro. Mas foi determinado que ela se apresente periodicamente no foro. Ela também não pode se afastar nem viajar para fora de Porto Alegre sem autorização e não pode sair de casa das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. E sobre o dinheiro que está à disposição do governo do estado para a reforma do Instituto Psiquiátrico Forense, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que o projeto está em fase final de elaboração. A Secretaria também acrescentou que o governo tem interesse na verba disponibilizada pelo Tribunal de Justiça. E agora nós voltamos a falar da greve dos professores da rede pública do estado, marcada para começar hoje. Cristine Galiza está em frente a algumas escolas de Porto Alegre e traz informações para a gente ao vivo. Bom dia mais uma vez, Cristine. Oi, Simone. Voltando então, nós estamos agora na frente do Colégio Júlio de Castilhos, que é o maior colégio estadual aqui da capital, colégio que hoje amanheceu de portas fechadas, e não por causa da greve, e sim porque ontem teve uma pequena confusão, uma briga envolvendo 2 estudantes. A Brigada Militar chegou a ser chamada aqui ontem, então hoje a escola amanheceu de portas fechadas. E eu conversei agora há pouco com uma professora que passou por aqui, e ela disse que realmente aqui na escola, entre os 150 professores, a maioria não quer aderir a essa greve, justamente porque ela acontece agora em um período de final de ano letivo, faltam apenas 10 dias para acabar o ano letivo. Então aqui eles ainda vão ter que recuperar as aulas até o dia 26 de janeiro por causa das ocupações que aconteceram esse ano. Então a adesão aqui é muito baixa, menos de 10%. O CEPER deve divulgar ao longo do dia de hoje um levantamento da adesão das escolas em todo o estado, e a expectativa então é que ela seja pelo menos parcial, já que o calendário termina oficialmente no dia 23 de dezembro, então muitas escolas ainda vão entrar o mês de janeiro recuperando aulas, inclusive de uma outra greve que aconteceu no meio do ano. Os professores são contra aí o pacote de medidas anunciado pelo governador José Ivo Sartori, esse pacote que está na Assembleia e deve ser votado na próxima semana. Para os pais e para os próprios estudantes, a orientação é que liguem para as escolas antes de saírem de casa, para saber se a adesão é total ou parcial a essa greve. A gente viu alguns alunos chegando aqui, dando de cara no portão e tendo que voltar para casa. Então essas são as informações aí dessa greve do magistério. Voltamos com você, Simone. Muito obrigada, Cristine, um bom dia para você. Agora a Júlia Perati já está de volta para trazer informações do tempo para a gente. Conta como vai ser a semana, Júlia. Então, Simone, essa chuva, ela vem e ela já passa, viu? Ela só dá um refresco mesmo. Amanhã a gente tem algumas mudanças, tá? A primeira delas é a volta do sol, gente. A gente vai ver aqui no nosso mapa, olha só. Sol para todo mundo, mas ainda pode chover pela manhã aqui na região entre Rio Grande e Chuí. Só que nas outras áreas o sol volta a brilhar, tá? E amanhã a gente vai sentir uma segunda mudança na temperatura. Já vai amanhecer mais fresquinho. Olha as mínimas aqui, ó. 14 graus em Uruguaiana, 10 graus em Bagé, 13 graus lá na Serra. À tarde a temperatura até sobe, mas aquele calorão todo vai dar uma trégua. Olha só, 22 graus aqui em Porto Alegre, 25 em Santa Maria, 25 também lá em Erechim. E quinta-feira a gente vai sentir ainda mais essa diferença de temperatura. Olha só como é que ficam os termômetros em Bagé. Vamos dar uma olhada, vamos trocar a tela aqui, gente. Não tem, mas eu conto pra vocês, viu? Em Bagé a gente pode ter até 9 graus de mínima na quinta-feira. Isso deve acontecer também na região da Serra, onde vai ser sentido mais esse fresquinho, né? Antes do verão. Uma trégua aí para que a gente enfrente o verão que começa daqui a pouco de vez. É a primavera se despedindo, lembrando que é uma estação de contrastes e mudanças, né? Vai nos pregar essa peça essa semana. Então tá, obrigada, Júlia. Bom dia, até amanhã. Bom dia para todos, até amanhã. Agora vamos rever assuntos que foram destaque na edição de hoje do Bom Dia Rio Grande. Um motorista matou um bandido e baleou o outro depois de sofrer uma tentativa de assalto na capital. A troca de tiros provocou pânico em quem passava pela região. Uma comissão especial para tentar encontrar soluções para a segurança pública aqui no estado foi formada na Assembleia Legislativa. As principais autoridades envolvidas no combate à criminalidade fazem parte deste grupo e as primeiras propostas já foram apresentadas. Professores estaduais entram em greve a partir de hoje. A categoria decidiu parar para protestar contra o pacote de medidas do governo do estado, que deve ser votado ainda este ano na Assembleia. A Secretaria de Educação orienta os pais para que liguem para as escolas para saber se vai ter aula.
O ministro do Trabalho deve ir hoje até Rio Grande, no sul do estado, para tentar encontrar uma solução depois do anúncio de demissões em massa na cidade. Pelo menos 3.200 funcionários da Ecovix, empresa responsável pela construção de cascos de plataformas da Petrobras, estão sendo desligados. Mais de 1 milhão de alunos gaúchos já se formaram no programa Mini Empresa, que ensina técnicas de empreendedorismo para os jovens nas escolas. A experiência, logo cedo, serve de base para abrir no futuro um próprio negócio. Estudantes protestam na Avenida Bento Gonçalves, na zona leste de Porto Alegre. O grupo colocou fogo em pneus no meio da pista. O trânsito chegou a ser bloqueado. Os jovens são contra a proposta de emenda à Constituição Federal, a PEC 55, que limita gastos públicos da União pelos próximos 20 anos. E antes de me despedir, eu quero lembrar a você que hoje vai acontecer a gravação do programa especial de Natal aqui da RBS TV. Para quem retirou o ingresso, aproveite, vai ser uma bela confraternização no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Os portões abrem às 5 horas da tarde. E não esqueça de levar a sua doação de 1 quilo de alimento não perecível para a nossa campanha de Natal. Bom Dia Rio Grande fica por aqui, a seguir tem o Bom Dia Brasil. Nós voltamos amanhã contando mais uma vez com a sua companhia a partir das 6 da manhã. Uma ótima terça-feira, até amanhã.